Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um domingo, bem cedo ainda, mas eu já tinha levantado. Estava preparando um café quando meu celular tocou. Era a Fanny, uma amiga ali da vizinhança. Eu atendi, ela fez aquela pergunta esquisita. Queria saber se o Fabiano tinha vendido o carro dele. Fabiano era o meu namorado. Também morava ali no bairro. Falei que não. Pelo menos eu não estava sabendo de nada. Até porque ele não tinha comentado nada comigo. Aí que saber por que ela estava perguntando aquilo. Só que em vez de responder, ela fez outra pergunta também estranhíssima. Escuta, vocês por acaso andaram brigando? Não. Ontem, inclusive, a gente deu até uma saída, mas... Por que você está perguntando isso? Ai, amiga, não sei nem como te contar, viu? Mas o carro dele está parado na garagem da casa da tua prima. Eu acabei de passar ali na frente. Tirei até uma foto. Antes de desligar o telefone para me enviar a tal da foto, ela ainda fez aquela pergunta que me destruiu por dentro. Será que ele passou a noite ali com ela? Pensa no estado em que eu fiquei. Comecei até a tremer. Dali a pouco, chegou a foto. E de fato, era o carro do Fabiano que estava ali parado na garagem da casa da minha prima. O carro do Fabiano era inconfundível. Todo mundo conhecia ele no bairro. Ele trabalhava com grama sintética e tinha coberto a lataria toda do carro com aquela grama. Chamava muito a atenção. Todo mundo olhava. O que o carro dele poderia estar fazendo ali, meu Deus? Na garagem da Joelma. E a pergunta que a Fanny tinha me feito antes de encerrar a ligação começou a ecoar na minha cabeça. Será que ele tinha passado a noite toda lá com ela? Olha, se ele tivesse feito isso, ia pagar muito caro. Pensei em ligar para ele, mas o safado ia tentar se safar, claro. Desliguei o fogo da chaleira, nem troquei de roupa. Do jeito que eu estava, eu saí para a rua. A Joelma morava a umas 5 quadras dali de casa, era perto. E em pouco tempo eu estava ali entrando pelo portão. O carro dele estava ali ainda, do jeitinho que a minha amiga tinha falado. Olha, eu tremia dos pés à cabeça. A Joelma era separada, morava sozinha naquela casa. E a gente até que se dava bem, apesar de eu saber que ela não valia nada. Que mesmo na época em que era casada, vivia aprontando com o bobo do marido. Aproveitava o fato de ele trabalhar como porteiro no período da noite. Até isso ela fazia. Para levar homem para dentro de casa. Aliás, toda a vizinhança sabia. E no fim, até o marido dela acabou descobrindo, claro, né? Meu Deus, o que será que o meu namorado estava aprontando comigo justamente com ela? Eu fiquei parada ali diante daquela porta. Querendo bater, Não dava para ouvir nada, barulho nenhum. E como ainda era muito cedo, com certeza, ela devia estar dormindo. Ela e o cachorro do Fabiano. E digo isso, sabe, porque o carro dele estava ali. Embora eu ainda tivesse a esperança de que houvesse alguma explicação, que ele tivesse emprestado o carro para alguém, algum amigo, ou então que apenas tivesse deixado o carro ali na garagem dela. Quando a gente está numa situação dela, se agarra qualquer coisa, qualquer explicação mágica, em vez de bater na porta, passei a mão no trinco e abri. Para minha surpresa, a porta estava aberta. Ela não tinha trancado. Coloquei a cara ali na fresta. Não tinha ninguém na sala. Tudo no maior silêncio. Peguei o corredor e pé por pé fui entrando
procurando não fazer nenhum barulho. Naturalmente que eu sabia qual era o quarto da minha prima, até porque já havia estado ali na casa dela várias vezes. E quando parei diante da porta daquele quarto, quando levantei a mão para pegar no trinco daquela porta, não tive nem forças de tanto que eu tremia. Abri uma frestinha da porta e a cena que eu vi quase fez meu coração explodir. Para começar, o quarto estava cheio de roupa tirada no chão. Os dois estavam na cama, dormindo. Com certeza, estavam nus. Repito, cheio de roupa espalhada no chão. Tinha até cueca, calcinha, tudo. Mas eles estavam debaixo do cobertor. Escancarei aquela maldita porta para ter uma visão geral daquele quarto. E o pior é que tive. Eu precisava ver, mas não queria. Repito, aquela esperança. De repente, acontece alguma coisa, Esperança boba. Eu sabia o que ia encontrar ali. Olhei para a carteira dele, o celular ali sobre a mesinha do lado. Em vez de simplesmente acordar os dois safados, peguei a chave do carro, o celular e a carteira dele. Somente depois eu o chamei. Flaviano, acorda, seu covarde! Os dois acordaram na mesma hora. Claro que levaram o maior susto. Em vez de ficar branco, ele ficou amarelo. Ficaram os dois, me olhando com aquela cara de tacho. Então é isso, Fabiano. Ontem, depois que você me deixou em casa, veio correndo aqui pra casa dessa vadia. Olha, eu tava num estado que eu não sei como consegui me manter em pé. Minha vontade era de chorar e voar no pescoço dele. Pensa na minha revolta. Olhei pra cara daquela desgraçada e falei: isso não vale nada mesmo, hein, Joel? Já traía teu ex-marido e agora tá pegando meu namorado aqui, trazendo pra tua casa. Meu Deus, você é pior do que eu pensava. A tua tia vai ficar sabendo disso, viu? Nisso, o vadio se manifestou. Andréia, eu quero um pouco aí. Vamos conversar. Eu vou te explicar que... Explicar o quê, Fabiano? Que você tá me traindo com essa biscate? Eu não tô vendo. Quer saber? Faça um bom proveito um do outro, viu? Vocês se merecem. Falei aquilo e saí daquele quarto. Que eu juro, tava até cheirando mal. O ambiente estava empesteado com aquele cheiro de sexo. Saí levando comigo a chave do carro dele, a carteira e o celular do sem vergonha. E olha, eu talvez não devesse ter feito isso. Mas aqui a minha raiva era tanta que eu joguei tudo na primeira boca de lobo que encontrei pelo caminho. Fiz no impulso. Joguei tudo ali naquele bueiro. Chave do carro, carteira, celular. E enquanto voltava para casa, naturalmente que caí no choro. A cena dos dois, deitados, um do lado do outro, não saía da minha cabeça. Ele tinha me deixado em casa, na noite anterior, lá por volta de 11 horas, em vez de ir embora. Correu para a casa da amante, minha prima. Quando cheguei em casa, minha mãe já tinha acordado. E quando contei o que tinha acontecido, a cara dela também foi no chão. Depois de um tempo, adivinha quem veio conversar comigo? Quer dizer, não sei se veio conversar comigo, me dar uma explicação, ou se veio atrás das coisas dele, a chave do carro, a carteira e o telefone. Pediu perdão, como todo vadio costuma fazer. Diz que, sabe aquela mesma explicação de sempre? Que não sabia onde estava com a cabeça quando fez aquilo, jurou que tinha sido a primeira vez e a última. Agora eu também não sou tão tonta, né?
Eles já deviam estar de casa há muito tempo. Conhecendo a prima ordinária que eu tinha, era certo que ela estava recolhendo ele para dentro de casa há muito tempo. Depois de tudo, ele pediu aquilo que ele queria, suas coisas. Eu retruquei. Que coisa? Não tô com nada teu? Tá sim. Você foi lá na casa da Joelma e pegou tudo do quarto. Me devolve, por favor. Já falei que não peguei nada. Aliás, vai embora, tá? Vai embora. Eu nem sei o que você veio fazer aqui. Depois da cena que eu presenciei, eu não quero te ver nunca mais, mas nem pintado de ouro. Sinceramente, não sei se ele achou as coisas dele naquele bueiro. Duvido que tenha achado. E também não sei como que ele conseguiu tirar o carro da garagem. Devia ter uma chave reserva ou alguma coisa parecida. O fato é que realmente foi o fim para nós dois. Ele até tentou uma reaproximação depois, mas eu não tinha como, né? Não tinha como. Sofri, claro que sofri, gostava dele, mas não tinha como continuar aquele namoro. Foi um período terrível para mim. Todo mundo ficou sabendo. A tia, meus primos. Só que ninguém ficou assim tão espantado. Conheciam a Joelma, sabiam que ela não valia nada. Pior de tudo, foi que os dois continuaram se relacionando. Volta e meia, eu via o carro dele parado na frente da casa dela. Ou então, os dois tomando cerveja numa mesa de lanchonete. Só eu sei o quanto aquilo me doía. E depois de alguns meses, pro meu espanto, fiquei sabendo que eles estavam morando juntos. Ele tinha se mudado lá para casa dela. Quer dizer, sei lá, né? Olha, saber disso parece que fez o meu sofrimento se multiplicar. Não só meu sofrimento, mas a minha revolta. Como eu desejei que ela aprontasse com ele do mesmo jeito que aprontava com o ex-marido. Rezei para que isso acontecesse. Ou então o contrário, que ele aprontasse com ela. Só Deus sabe o tamanho da minha raiva. Claro que não tinha deixado ainda de gostar dele. Até porque é difícil. Quando se gosta da pessoa, não é uma decepção que faz aquilo sumir. Eu sabia que ainda ia sofrer muito antes de conseguir esquecê-lo. Só que os dias passavam e nada mudava. Eu vivia conversando com uma amiga lá do serviço sobre o que tinha acontecido na minha vida. E a Camila era uma pessoa tão bacana, vivia me dando conselhos, apoio moral. E um dia, para minha surpresa, falou: escuta, por que você não dá o troco para ser a tua prima? Ela bem que merece, né? Por tudo que você me contou. Troco? Ué, como assim? Ué, se você quiser, eu posso até te ajudar. Eu também já fui traída, sei como dói. Doer dói mesmo, mas você ia me ajudar? Como? Me passa o número desse Fabiano e o resto você deixa comigo. Claro que não passei o número dele para ela, antes dela me explicar direitinho o que estava planejando. Ela então me falou que ia começar a ligar para o Fabiano, mandar mensagem, se insinuar para ele, fazer de conta que estava afim dele. E até tentar marcar um encontro. E na hora H, daríamos um jeito da Joelma ficar sabendo de tudo. E ainda acrescentou: homem é tudo igual, André. Você pode apostar que ele vai cair feito um patinho. Você não tá com raiva dele? Não quer se vingar? Então, se você quiser me ajuda, só falar. Perguntei se ela teria coragem mesmo para fazer aquilo. E ela falou que sim. Éramos amigas. Não aguentava mais me ver sofrer por conta de tudo aquilo que tinha me acontecido. Olha, não foi uma decisão assim que eu tomei da noite pro dia. Fiquei amadurecendo aquela ideia durante muitos dias. Na verdade, o que me convenceu a topar foi que um sábado fiquei sabendo que a Joelma tinha falado um monte de mim. Que não tinha roubado o homem de ninguém,
que era o Fabiano que vivia correndo atrás dela. Até porque, olha o que essa megera falou, que ele corria atrás dela porque sabia que ela era muito mais mulher do que eu. Olha, o sangue subiu. Para resumir, conversei com a Camila e passamos a colocar em prática o plano de vingança. Ela começou a mandar mensagens para ele. Falou que o conhecia de um determinado lugar, tinha conseguido o número dele com um amigo. Falou que sempre teve uma queda por ele, se sentia atraída. Olha, confesso até que me senti mal quando ela me mostrou as mensagens que tinham mandado. E quer saber? Do jeitinho que ela falou, ele realmente caiu na conversa dela. Depois que descobri a traição, eu tive mais uma prova de que ele não era santo. Mas não podia imaginar que fosse dar trela para qualquer uma. Com certeza, se ainda estivesse comigo e a Camila começasse a mandar mensagem, ele entra na onda, do mesmo jeito. Ou seja, homem é mesmo tudo igual. Me senti muito mal quando vi as coisas que ele escreveu para ela. Porque, querendo ou não, eu ainda gostava dele. De todo modo, estava funcionando. Tempos depois, eles marcaram de se conhecer pessoalmente. A ideia era a Camila me avisar o horário e o lugar onde aconteceria esse encontro, para eu poder avisar a Joelma, para ela ir até lá dar o flagra. Eu também ia estar lá, escondida, claro, mas não iria perder aquele show por nada desse mundo. Em resumo, avisei a Joelma sobre o encontro do agora namorado dela, né, com a Camila. Falei que ela estava sendo traída também. Fiz, claro, uma ligação privada. Disfarcei a voz com um pano de prato para ela não desconfiar que fosse eu. E depois fui até o local. Fiquei ali escondido, de olho. E olha, tudo saiu exatamente como planejado. Quer dizer, quase tudo. Digamos assim que um item, meio que saiu do controle. O resto foi tudo bem, mas aquele detalhe. A Joelma, em vez de se desentender com o Fabiano, o que ela fez? Partiu para cima da Camila. A coitada saiu até um pouco machucada. Na verdade, no fim, não teve o efeito que a gente esperava. Porque mesmo tendo dado flagra nos dois, a Joelma acabou conversando com o Fabiano e, pasmem, os dois acabaram se acertando. Bem dizem que os canalhas, os safados, falam a mesma língua. Eles se entendem. Mas apesar de nada ter saído exatamente como a gente queria, agradeci pela ajuda da minha amiga, pelo esforço que ela fez. Mas não imaginava que isso pudesse ter aquele desfecho. Um dia, uma outra amiga ali do trabalho veio conversar comigo e me fez aquela pergunta. Escuta, você tá sabendo que a Camila e aquele teu ex estão saindo, André? Como é que é? Como assim? Sexta-feira, eles estavam juntos. Lá naquele barzinho que a gente vai de vez em quando. Sabe, ali no Largo da Ordem. Mas de que amiga que você tá falando? A minha prima? Não, a tua amiga. Fui conversar com a Camila na mesma hora. Tirar limpo aquilo, né? Porque ela ficou pálida quando a confrontei. E depois deu aquela desculpa. Então, André, eu ia te contar. É que depois de tudo que aconteceu, a gente continuou se falando, ele continuou mandando mensagem. E aí ele quis me ver de novo e... Como é que eu vou explicar isso, né? Rolou. Espero que você não fique brava comigo.
ainda falou que esperava que eu não ficasse brava com ela. Meu Deus, como pode? Meu Deus, como pode? Eu queria era matá-la. Meu Deus, ela não podia ter feito isso comigo. Na verdade, eu não devia ter deixado ela se envolver nisso, nos meus problemas, mas na ânsia de me vingar, de separar o casalzinho, ela me fez aquela proposta e eu, de boa fé, aceitei a ajuda. A ajuda. No fim, os dois continuaram se falando. Depois daquela cena ridícula, começaram a sair. Só que não era fachada. Era de verdade. Sabe qual foi o resultado? Ele acabou se separando da Joelma para ficar com a Camila, minha amiga. No fim, trocou de mulher. Saiu uma de cena e entrou a outra. Era uma, depois trocou. Só que trocou não foi por mim. Bom, o que eu vou fazer nessa altura? Por que a gente é tão boba, sabe? E pensa que, de repente, pode confiar nas pessoas. Meu Deus, ela era minha amiga. Me viu sofrendo por ele, por aquilo que tinha acontecido, e me ofereceu ajuda. Como que eu ia adivinhar, meu Deus, que ela ia... Não dá, viu? Não é só em homem que não dá para acreditar. Não dá para acreditar em ninguém. Acabei arrumando a cama para os dois se deitarem. Ele e a Camila. Bem feito para mim. Trouxa. E quer saber? Pelo jeito, estão até apaixonados. Consegui tirá-lo da Joelma, mas o empurrei para os braços de outra. Bom, pelo menos ele não ficou com a minha prima, né? Se bem que para mim isso não mudou em nada. Continuei triste, deprimido, magoado. E sofrendo por esse safado. Ainda. Será que eu mereço tudo isso, meu Deus? É o que eu me pergunto dia e noite. Aliás, me responda, meu Deus. Será que eu mereço tudo que eu estou passando? Por que não consigo esquecer esse homem? Ele não merece nada, nenhuma lágrima que eu derramo por ele. E por que eu não consigo esquecê-lo? Porque eu não consigo arrancá-lo do coração.